September we met. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos dar início, a mais uma semana, esse ciclo semanal de aprendizagem, e vamos iniciar falando sobre a valorização da vida na Terra, Existem muitas, infinitas espécies de vida no nosso planeta Terra. E é através do estudo da ciência que nós podemos conhecer um pouco sobre a infinidade que são essas espécies, o seu modo de viver, que são diferentes uns dos outros, e também através do estudo geográfico, ou seja, do ambiente em que ele vive, da modificação que ele faz naquele ambiente, e do estudo histórico. Qual a história que foi feita a partir das mudanças que eles fizeram, dos costumes que eles pregaram. Então, através de todas essas disciplinas, podemos conhecer, e conhecendo a gente aprende a respeitar, a gente aprende a preservar, porque a gente conhece a importância de cada um deles no ciclo da vida. E para isso, para que a gente compreenda um pouco sobre essa gigantesca quantidade de espécies que existe no mundo, neste mundo aqui, planeta chamado Planeta Terra, onde a gente habita, onde todos nós habitamos e onde todos nós precisamos fazer a nossa parte. Um pouco sobre isso, vamos ouvir, Tia Giane vai ler para vocês agora a letra da música chamada Cuida da Terra, escrita por Nilton Duarte. Então vamos lá ouvir um pouco sobre essa música e já já a gente volta. Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar. Cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar. Cuida também dos animais, que tanto bem eles nos faz. Cuida da terra. Cuida bem sim, sem ser feroz. Cuida de mim, cuida de nós. Cuida agora. Cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra. Essa letra é muito linda. Ela mostra que devemos cuidar, Como tia Giane, todos nós temos que fazer a nossa parte. Afinal, o planeta Terra é o nosso lar. Então, todos temos que ter as nossas obrigações. Vamos cuidar do nosso planeta, para que a gente possa viver muitos e muitos anos, inclusive os nossos descendentes, as pessoas que ainda estão por vir. Agora, eu gostaria que vocês ouvissem. Vocês ouviram tia Giane ler a letra. Agora vamos ouvir a música, a melodia. Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar, cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra. Cuida bem sim, Sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida da vida.
Viram que música linda? A música nada mais é do que a propagação de um som. Ou seja, conseguimos ouvir a música através do nosso aparelho auditivo, né? Que são os nossos ouvidos. E como é que esse som chega aos nossos ouvidos? O som, né? O som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço em forma de ondas sonoras. E essas ondas causam uma vibração. E essa vibração chega aos nossos ouvidos e do ouvido ele transmite para o nosso cérebro aquela informação e aí o nosso cérebro processa aquele som. Então, essa música que vocês ouviram, assim como outras que vocês também já ouviram, assim como todos os sons que vocês ouvem todos os dias cotidianamente, ele tem algumas características que o tornam diferentes uns dos outros. Como, por exemplo, a intensidade desse som. Ela que também pode ser conhecida como volume. O volume da TV, o volume do rádio, ele pode ser alta ou baixa. O grito de uma pessoa, a fala de uma pessoa, ela pode ter uma intensidade alta ou uma intensidade baixa ou moderada. O som também, ele se caracteriza como duração. Ele pode ser longo ou ele pode ser curto. Vamos pensar em um trovão. O trovão, às vezes, é longo, às vezes é curto. Outra característica do som é a altura, que é diferente do volume, certo? Como assim a altura? A altura indica se aquele som é agudo ou se ele é grave. E o que significam essas coisas? Quanto mais alto for o som, mais agudo ele será. Um grito, um miado, quanto mais alto ele for, mais agudo ele se torna. O miado de um gato, ele é mais agudo que um trovão. Ou seja, se vê assim que ele é um pouco mais fino. O trovão é mais grosso, né? O som, vamos dizer. E o timbre. O som também tem o timbre. Quando a gente ouve uma canção, como esta que a gente acabou de ouvir, nós podemos identificar através dos instrumentos musicais, né? Ou a voz de quem canta, o timbre daquela pessoa, né? Então, o timbre permite reconhecer a voz. E as vozes também, pode ser um timbre mais agudo, uma voz mais fina, ou uma voz mais grave, que são aquelas vozes mais grossas. E aí, por que Tia Jeane falou tudo isso? Porque este será um assunto que nós vamos estudar mais detalhadamente na nossa próxima aula de ciências, mas isso é para mostrar que tudo está ligado, tudo está conectado e por isso a importância do aprendizado, gente. Porque é aprendendo que a gente consegue compreender tudo que está à nossa volta, por que as coisas acontecem desse jeito e até mesmo se conhecer. Por que meu corpo está mudando, por que minha voz está engrossando, por que eu estou sentindo certas coisas, por que minhas emoções são assim. Então, a aprendizagem está aí para isso, para que a gente aprenda a se conhecer, a conhecer o mundo. E conhecendo o mundo, a gente respeita, a gente preserva ele melhor. Esse é o poder do aprendizado. E nessa música também, ele falou, e nós vimos também, o quê? Isso, água. Então, olhem para esta palavra, água. Ouviram o som dela?
Água. Eu consigo ouvir o som do G-U-A. A-Gu, G-U-A. E é sobre isso, água, o som do G-U e das palavras com G, que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa explicação. Ortografia com G e GU. Hoje nós vamos aprender o emprego da letra G e do dígrafo GU. Antes das vogais E e I, usamos GU, como por exemplo, guitarra, fogueira, águia e foguete. Observe que nestas palavras nós não conseguimos ouvir o som do U. A letrinha G, ela aparece nessas palavras com som de G. Guitarra, eu não escuto o som do U. Isso acontece quando o dígrafo GU aparece antes das vogais E e da vogal I. Já antes das vogais E e I, a letra G apresenta som de J. Observe que aqui estamos falando da letra G. Observe os exemplos. Gelatina, geladeira, girafa e girassol. Nestas palavras, o G vem antes das vogais E e I e ao ser pronunciado, ele tem o som de J. Já antes das vogais A, O e U, a letra G apresenta o som de G, como por exemplo em gato, gota e água. Nesta situação, o G não apresenta som de J. Se fôssemos pronunciar com som de J, ficaria jato, né? J ou ajua. E observem a palavra água. Nessa situação, nós conseguimos ouvir o som do água. Diferentemente do dígrafo, né? GU, onde não conseguimos ouvir o seu som. As palavras com GU, onde lemos a vogal U. Em algumas situações, o dígrafo GU, nós conseguimos ouvir o som do U, como vimos agora em água. Então, vamos a alguns exemplos. Linguiça, aguardar, sagui, lingueta, guarita, guache, guaraná e régua. Em todas essas palavras, nós conseguimos ouvir o som do U. Tá na hora de estudar. Vamos lá? Vamos ver o que aprendemos hoje. Eis aqui algumas situações. Relógio, língua, garrafa e guincho. Relógio. Ouçam o som dessa palavra. A palavrinha relógio, ela tem o som de J, mas é escrita com G, relógio. Por que ela tem esse som? Porque o G vem antes da vogal I. Agora, ouçam a palavra língua. Na palavra língua, nós conseguimos ouvir o som do U, né? Língua. Então, nessa situação, o GU apresenta um som de G. Língua. Garrafa. Garrafa, o G tem som de G, assim como em gato, em gaiola, né? Sempre que o G
vem antes da vogalzinha A, O e U, ele apresenta som de G. E por último, nós temos a palavra guincho. Na palavrinha guincho, nós observamos que não conseguimos ouvir o som do U, guincho. Nessa situação, nós podemos dizer que o GU é o grupo, né, do dígrafo. Guincho, não conseguimos identificar o sonzinho do U. Olhem aí, né? GU antes de I, né? Ele apresenta o som de G. E nessa situação, nós não ouvimos o som da vogalzinha U. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco. Qualquer dúvida, é só retomar o vídeo. Agora vamos para a orientação da nossa atividade de hoje. Agora, com base nessa explicação, vocês irão responder as questões do livro de português da página 96. Vocês podem fazer a leitura da página da página 95 e 96, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.